Tudo bem, pessoal? Olá, graça e paz, aqui Pastor Gesiel, mais um encontro, nossa quarta aula do nosso curso de Geografia Bíblica entre Amigos. Estou adotando uma nova estratégia e a minha imagem pessoal não aparecerá em segundo plano, isso para facilitar a visualização dos pontos na apresentação. Então, na aula 3, nós interrompemos exatamente aqui, na segunda fase, dentro da história linear de Israel, que é a fase dos patriarcas ou nômadas, isso entre 2000 a 1200 a.C. Esse período é chamado de período nomadista. Os livros referentes a esses acontecimentos são Gênesis, né? É o Gênesis a princípio, de 12 a 50, porque do 1 a 11 ainda é período primitivo, e alguns trechos salteados aí do livro de Deuteronômio, Josué, Êxodo, Levítico, os primeiros livros da Bíblia, ok? Então, a origem do povo de Deus, ela delimitadamente passa a ser definida a partir de Abraão. É claro que já houve patriarcas anteriores que estarão ligados aí para se conhecer essa origem semítica, mas o personagem principal é Abraão. A estrutura da história dos patriarcas basicamente é contada em torno da figura do patriarca mais idoso, que é sempre quem tem a maior autoridade sobre o clã, sobre a família. Então são chefes de família do povo de Israel, e essa narrativa trata da origem do povo de Deus, e ela é dividida em ciclos. O primeiro ciclo de Abraão, de 12 a 25. O segundo ciclo é o ciclo de Isaac, Gênesis 26 e 27. O terceiro ciclo é o ciclo de Jacó, de 28 ao 36. E o quarto ciclo é o ciclo de José, de 37 ao 50. E por último, é a transição, na verdade, entre o ciclo de José e a formação do povo enquanto nação a partir da experiência de José no Egito, formando ali uma identidade nacional, com o povo, né, sendo levado à escravidão, para depois, então, na libertação, eles saírem já com um ideal de nação construído. Então, a história do povo bíblico começa com Abraão, mas é somente com Josué, com o pacto de Siquém, que o povo de Israel começa a existir como tal, como nação realmente, né, com uma identidade. Mas com Abraão começa a história dos patriarcas. Abraão, ele sai de Ur, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre, que está aqui, e o Eufrates, que desembocam aqui no Golfo Pérsico. Na ocasião era o mar inferior, porque o mar grande estava aqui. Então Abraão sai, vem para Harã, está lá em Gênesis 12:5. Aqui ele ouve o chamado de Deus e vem para Siquém. Em Siquém ele passa por uma fome, desce ao Egito e depois retorna para Canaã. Nessa descida não é ainda o tempo da escravidão em que o povo de Israel vai ser subjugado. Abraão desce como patriarca, com a sua família, mente sobre a sua mulher, é uma falha que ele tem, né, um pecado que ele comete. Isso vai lhe trazer muitos transtornos e ele vai sair então do Egito e voltar aqui para a região próxima a Hebrom, onde ele vai se instalar definitivamente. Então, Abraão pertencia a um clã seminômada, né, e ele vivia aqui em Ur dos Caldeus. A sua expansão pode estar relacionada com a dos Amoritas, né, que era um império bem antigo que dominava essa região. Mas ele sai daqui em torno de 1850 a.C. e parte para o projeto de Deus para a vida dele. Ele vem para Anrã, ou Arã, instala-se aqui, onde ele tem uma experiência com Deus, e aí ele desce e vem para Siquém. Tá? Então, em Anrã, ele ouve o chamado do Senhor e vai para morar na terra prometida, e ele se instala em Siquém, mas por conta da fome desce, né? E aí tem o númerozinho 4 aqui embaixo para você ver, que é onde está o delta do Nilo, o vale do Nilo. E aí ele regressa novamente e se instala definitivamente ali em Israel, né? O atual Israel. Na ocasião, ainda era um território ocupado por
tribos seminômadas. E Abraão vai conquistar todas essas terras com a sua riqueza, adquirindo esses campos para formar a terra do povo de Israel. E esses textos estão todos eles no Gênesis. Gênesis 12:1, Gênesis 12:4 ou 6, Gênesis 12:10 e Gênesis 13:18. A viagem de Abraão tem motivos econômicos, melhores condições de vida, né? Mas o principal motivo é o religioso, é o chamamento, né? A chamada do Senhor para ele. Abraão é, a princípio, enoteísta, que é o sistema religioso que acredita na existência de vários deuses, mas sempre com um Deus superior. Então ele adorava um Deus principal e aí admitia a existência de outros deuses, porque o seu pai era um fazedor de imagens. Mas ele caminha em direção ao monoteísmo porque adorar ou servir a vários deuses deve dar um trabalhão danado. Ele prefere então ter uma aliança com Deus Todo-Poderoso que comanda todos os deuses, Senhor de tudo, e se relacionar apenas com ele. Então aí surge o monoteísmo. Então de Ur ele vai para Harã. Então a primeira fase é de Ur a Harã. Eles saem de Ur dos caldeus e vão em busca de Canaã, mas quando chegam em Harã, permanecem. Isso está lá em Gênesis 11:31. Depois a fase 2 é de Harã a Canaã, quando ele ouve o chamado de Deus e desce para Canaã, em Siquém. E aí começa a fase 3, é quando ele vai ao Egito. E do Egito ele retorna para Siquém. Siquém não, Hebrom, para Hebrom. Tá? Passa pelo deserto do Negueb e se instala aqui. Então, o nosso roteiro de visitação é esse aqui, esse territóriozinho pequeno, que é o território de Israel. Nós temos aqui um pequeno mapa mental para você entender um pouco da ascendência e descendência de Abraão. Abraão ele é filho de Terá, né, que é um dos tetranetos, eu acho, tetra ou pentaneto de Noé. E aí ele tem dois irmãos, Naor e Harã. Então Abraão casa com 3 mulheres. A primeira, na verdade, é Sara, a mulher da sua juventude, mas Sara não pode ter filho. E ele vai acabar contraindo um matrimônio no modelo de concubinato, né? Vai ter concubinas. Agar, que gera Ismael, causa um problema muito sério. E Quetura, que ele tem Zirã, Joxã, Medã, e Gisbaque e Suá. Mas o que vai dar muito trabalho para ele vai ser Ismael, né? Mas Isaac nasce, ele é o filho da promessa. Quando Isaac nasce, ele vai casar-se com Rebeca, que é filha de Betuel, né? E filho de Naor. Portanto, estão ligados aqui a família, né, dentro dessa linhagem. Então a Rebeca seria aí uma prima de segundo grau de Isaac. E a união de Isaac e Rebeca vai gerar 2 filhos, Esaú, que é um patriarca, e Jacó, que vai se transformar em Israel. De Jacó vai sair os israelitas e de Esaú vai sair os edomitas. De Ismael vai sair os ismaelitas. Ismaelitas e edomitas são os povos do deserto, né? Hoje os povos árabes, que foram dominados pela cultura muçulmana. Então, aí você tem praticamente a origem. Tem ainda Rã, que vai gerar Milca, e aí vai aparecer Milca e Ló. Ló é aquele personagem que foge de Sodoma e Gomorra. Nós vamos avistar um pouco ali do vale de Sodoma e Gomorra, próximo ao Mar Morto. E eles também geram os Moabitas e os Amonitas. Então, percebam que todos esses povos têm algo em comum. Eles têm o mesmo ancestral, portanto são povos semitas, que vêm da linhagem lá de Sem. E Israel é realmente um povo diferenciado por conta dessa experiência de Abraão com o único Deus vivo e verdadeiro. Vamos entender um pouco do recorte. Vocês notem aqui que nós temos 3... Deixa eu botar o marcador aqui. Ó, temos 3 aqui, ó. O Vale do Nilo, 3 vales. O Vale do Jordão e o Vale da Mesopotâmia. Ok? Ó, 3 vales. Esses 3 vales férteis são os únicos lugares férteis aqui do Oriente. O resto é tudo deserto. Deserto, 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 deserto. Então, onde a vida se concentra? Onde tem água, né? Então,
Esses 3 vales são muito importantes, mas dentre os 3 o mais importante é esse aqui. Por quê? Porque todo mundo que vinha da Europa, né, tinha que ancorar por aqui para atravessar e ir em direção ao Extremo Oriente. Logo, quem domina essa parte controla a entrada e a saída. Então, é uma terra profundamente disputada. Mais à frente nós vamos ver isso, entendendo a situação geográfica. Você vai entender o porquê dessas guerras todas. Por quê? Porque ali é o berço geográfico das grandes civilizações. E aí, se você notar, os 3, né, 1, 2, 3 vale férteis, estão dentro desse formato aqui, ó, que parece uma meia-lua, né, uma lua no formato crescente. Então, no restante das zonas, das regiões dessa área, predomina montanhas e deserto, né? E a população então tem que se concentrar nesses vales. E o principal vale aqui é esse, porque era um lugar que representava um ponto de passagem, ok? Você tem já uma visão do planisfério de forma mais digital, já com uma imagem de satélite. Você vai ver que o recorte de Israel, aqui está o verdinho do delta do Nilo, né? Aqui é o Vale do Jordão, e só nessa região você tem realmente uma área mais produtiva. O resto também é tudo deserto, deserto e montanha, montanha e montanha. Então, realmente é um lugar extremamente estratégico, porque era uma cabeça de ponte, na verdade, para ligar o mundo europeu, né, com o mundo oriental. E aí todos os povos acabam concentrando esforços de ocupar essa área que Abraão entrega à sua descendência, a terra de Canaã. Então o Egito disputa, né, a Síria disputa, a Pérsia disputa, a Babilônia disputa, a Grécia disputa, Roma disputa. E essa terra passa a ser uma terra de muitas lutas. O coração nervoso ali, o centro nervoso do mundo oriental e do mundo, a esquina do mundo, dos 3 continentes, o continente africano, o continente europeu e o continente asiático. Isso aqui é realmente um ponto de tensão, porque Deus escolheu isso, só a eternidade vai revelar. Então, a história desse povo interpelado por Deus mostra que há muitas mentalidades decorrentes dessas disputas dentro desse território. Então ali se degladiaram egípcios, assírios, cananeus, caldeus, babilônicos, persas, gregos, romanos, e todos esses povos naturalmente deixaram um certo grau de influência sobre os hebreus e sobre os ocupantes daquela região. Então é um conjunto de mentalidades que influenciam, né? Então realmente é um mosaico de culturas, de concepções, de religiões, de visão de mundo. Então a terra de Israel, por isso, recebe muitos nomes: terra prometida, terra dos hebreus, terra de Judá, né? Carri, Harus, Retenu, Palatsu, Filistia, Amru. Muitos nomes são dados a essa região por conta dessas inúmeras disputas que acontecem. Então Israel situa-se no crescente fértil e no ponto mais estratégico, que era a ligação do mundo oriental com o mundo ocidental, a esquina de 3 grandes continentes. Então lá no extremo norte você tem o Monte dos Líbanos, né, e o Antilíbano, onde estão as colinas de Golã e o Monte Hermon, a nascente do rio Jordão. E na parte de baixo o limite com o deserto do Sinai. Você tem o Mediterrâneo na parte costeira, né? E mais à direita o deserto sírio, né? Ou ali o planalto ali da Jordânia. Notem aqui que, ó, é um pequeno lago que tem, hoje não existe mais, ele já acabou, mas que recebe aqui os mananciais de Dan, né, do sítio arqueológico de Tel Dan. Nós vamos participar, passar, né, visitar, desce, vem para o Mar da Galileia e aí desce o Rio Jordão até o Mar Morto, a maior depressão do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. Então, no texto de Juízes 21, você lê desde Dan até Berseba. Então, Dan está aqui em cima, ó.
e Berseba está aqui embaixo. Então, do norte ao sul, nós temos aproximadamente 320 quilômetros e mais ou menos 80 quilômetros de largura. Então, quais são as zonas geográficas da Terra Prometida? Nós temos a Cisjordânia e a Transjordânia. A Cisjordânia é essa que está encostada aqui no Jordão, é uma parte que foi ocupada por Israel, e além do Jordão nós temos a Transjordânia, onde está hoje o reino da Jordânia. Lá em cima o lago de Uli, que hoje praticamente não existe, o mar da Galileia, aí você tem pequenos rios afluentes, o Jarmuque, o Jaboque, que está no texto bíblico, e aqui na parte central o rio Jordão, embaixo o mar Morto. E aí tem o Vale de Uli, o Vale do Jordão, e aí as três regiões geopolíticas, Galileia, Samaria e Judéia, tá? São áreas completamente distintas. Deixa eu botar aqui um ponteiro de laser para você entender. A Galileia, tá? Samaria e Judéia. Então, no norte está a Galileia, na parte central Samaria e na parte sul a Judéia. E você tem aí os planaltos, que são as montanhas de Bazã, de Galade, de Amon, de Moabe e de Edom. Então essa região é mais montanha e deserto. O grande vale fértil está bem ali no centro. Aqui nós temos na parte de baixo do Mar Morto o deserto da Arabá, que é o deserto da Arábia, e as planícies, a planície da Filisteia, Seflá, planície de Saron e a planície de Aser. Nós vamos conhecer um pouco dessas planícies quando chegarmos aqui em Israel. Nós vamos para Tel Aviv, e em Tel Aviv nós estaremos aqui bem próximozinho do mar Mediterrâneo. Vamos ver ali o lugar onde Jonas saiu, ok? E aí tem os desertos de Judá e os desertos do Negev. Então, basicamente, são as zonas geográficas com características bem distintas. Nós temos ainda o Monte Hermon, lá no extremo norte. Nós vamos avistar a partir das colinas de Golã o Monte Carmelo, ok? Que fica próximo aqui do Vale do Armagedon. É um ponto interessante da nossa visita, 528 metros de altitude. O Monte Tabor, tá? Que fica também na parte norte de Israel. O Mar da Galileia, que é um lugar que nós passaremos momentos muito agradáveis, conhecendo a experiência do ministério de Jesus. Então, são distinções clássicas. O Monte das Oliveiras fica de frente para o Monte Sião, que é onde está a cidade de Jerusalém, e você assim tem a configuração da Terra Prometida em termos de zonas geográficas do ponto de vista político, do ponto de vista natural, da paisagem, a hidrografia, mares e rios, as cadeias montanhosas, e é uma maneira de você entender então todo esse recorte aqui de Israel. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar falando um pouco sobre a região montanhosa de Golã, cenário do Salmo 133, onde está o Monte Hermon, e que nós visitaremos para conhecer ali alguns sítios arqueológicos e as nascentes do Rio Jordão. Eu espero você, e em nome do Senhor Jesus, eu declaro que nossa viagem será uma bênção se você se apoderar desse conhecimento para tirar melhor proveito na sua caminhada. Deus te abençoe.